Seres de luz amados, bom dia. Gratidão a essas vidas, essências divinas, fé, coragem, determinação. Lobsang Rampa, monte tibetano, ele dizia: no planeta Terra, eu digo, nas versões, Lobsang dizia, aquele que é seta que abre caminho, lança que abre caminho, ele tem todo tipo de oposição contra ele. Então é preciso determinação. E ele dizia, aquele que é a seta que abre caminho, aquele que coloca, se expõe, né? Ele vai encontrar o contexto total da palavra determinação. E eu coloco que aquele que se expõe a serviço do plano, ele vai encontrar sua própria força, sua própria coragem, sua própria determinação. O mundo, né, dos mortos, os mantenedores da morte, eles não querem de forma nenhuma o processo criativo. Eles tentam de todas as formas destruir esse processo. Eles não querem de forma nenhuma que você encontre a sua força, seu potencial. Então colocarão castradores de força e de potencial no teu entorno, à tua volta. Então você vai ter que lidar com isso para encontrar os caminhos de vida. Então nós vamos reforçar no canal a partir de hoje, a partir desse momento, o contexto força, coragem, determinação. Força, coragem, determinação. Dentro da lei superior, não defesa. Se você se defende, aqueles que buscam te atacar para você desistir do seu trabalho, você fica no nível deles. E a lei superior, o plano divino, não pode descer em seu auxílio. A lei superior dita também o não desafio. Você tem direito a esclarecer todos os fatos. Você tem direito à clareza. E você tem direito de falar dessa clareza. Que você não pode desafiar. Então a gente não desafia. A gente fala da clareza, a gente é firme no propósito, na fé, na coragem e determinação, mas a gente não vai desafiar. Vou dar um exemplo de como eu recebi na Fazenda Figueira trabalho espiritual do mestre Zé Trigueirinho Neto. Eu sempre mergulhei de cabeça no trabalho do mestre, no trabalho interno, né? Trabalho, antes de tudo, interno. É você com você, é você com a espiritualidade, é você com as suas conexões internas. Então eu sempre tive muita visão interna, muito desdobramento, fui médium, desisti da mediunidade pelo um trabalho mais sutil. Então, naquele momento, 45 anos, por aí, 45, 40, década, entrei para o trabalho em 1988, né, para 1990, 2 anos, 2000, 12 anos, mais 26, 38 anos, quase 40 anos atrás, eu entrava para o trabalho de José Trigueirinho Neto, mergulhei de cabeça, né? E já vim de uma espiritualidade muito ancorada na Virgem Maria, por ser vidente dela.
muito ancorado nela. Quando o trabalho de Zé Trigueirinho Neto, mergulho de cabeça, a gente vai em pleno desenvolvimento, com visões uma atrás da outra, desdobramentos um atrás do outro, mostrando um exponencial de trabalho interno, de trabalho de ajuda espiritual, de trabalho de auxílio às comunidades, impressionante, muito grande. E ali na Figueira eu tinha a oportunidade de estar sempre conversando com o mestre, sempre trazendo para ele a minha visão interna, os meus desdobramentos. E ele partilhou uma vez um dos meus desdobramentos. Ele partilhou com o grupo como um todo numa reunião, numa partilha que a gente chamava de partilha. Era no sábado, o pessoal vinha das cidades, se juntava num grande salão e ali ele partilhava. Então ele partilhou o meu desdobramento. Eu estava num local aberto e sempre quando eu estou num local aberto, eu sempre olho para o alto, eu sempre busco o céu. Ou eu busco o sol, o regente solar ali, ou eu busco as estrelas. Então eu estava num local aberto, olhando para cima, para ver se era noite ou dia, o que eu ia buscar ali naquele momento, quando surge um guerreiro bárbaro daquele tempo, nessa época medieval ou um pouco antes, um ser que eu conhecia, eu conheço esse ser, que um ser nunca deixa de existir, na verdade. Ele tinha sido comandante de tropas na primeira encarnação do universo, na segunda, a parte da terceira, das forças contrárias à evolução, aliado aos reptilianos, aliado a todo esse sistema de manutenção da morte. Aí ele risca, olhou para mim, me desafiando, riscou um círculo em torno dele. Riscou um círculo em torno dele, dizendo: entra no círculo e vamos a combate. Vamos ver quem vence dessa vez. Entra no círculo, vamos a combate, vamos ver quem vence desta vez. E sempre foi assim. A gente sempre se degladiou, né? Enquanto eu não tinha sido puxado para o lado da espiritualidade, né? Porque a gente não teve espiritualidade na primeira encarnação desse universo, que durou 40 bilhões de anos. Não teve na segunda encarnação desse universo, que durou mais 40 bilhões de anos. Começamos a ter um pouquinho de espiritualidade na terceira encarnação desse universo. Quanto tempo nós temos, Cida? Até aqui não sei. Sei que as encarnações desse universo têm se mantido em 40 bilhões de anos. Eu vi algo relativo à ciência dizendo que a encarnação desse universo estava sendo medida em torno de 13 a 14 bilhões de anos. Então nós temos alguns bilhões de anos pela frente, não nessa versão planetária, né? Ela se consumirá antes. E reencarnará de novo. Quantas vezes o planeta já desencarnou e encarnou? Quantas vezes? Até o presente momento, né? 500, 1000? Quantas encarnações? Não sabemos. E nós? Nessa linha de tempo, nessa versão, quantas encarnações? 500, 1000, acompanhando a encarnação do planeta? Então ele risca ali um círculo em torno dele e me convida a entrar ali e lutar com ele para ver quem venceria dessa vez. Eu já estava fazendo trabalho espiritual já tinha um tempo, né, me pacificando, buscando as mais altas esferas celestiais, a compreensão das coisas profundas. Eu não ia lutar com ele de forma nenhuma.
Ele podia me desafiar da forma que fosse, que eu não lutaria com ele, né? Mais forte é que ele toma o tapa na cara e não revida. Porque você precisa ter força muito grande para não fazer isso, né? O fraco toma um tapa na cara e parte para a revida, né? O forte toma um tapa na cara do ponto de vista espiritual e faz igual o Pai Criador. Se permite flagelar, né? Mas aquele ali, dentro da lei superior do sacrifício, sabia muito bem o que estava fazendo. Dentro da lei superior do sacrifício, seu ato tem que ter relevância para o céu, né? Mas forças contrárias à evolução, os mantenedores da morte aprenderam que eles não querem qualquer palavra, que o ser se mostre com, dentro da lei de sacrifício. Eles não querem mártires. A probabilidade de um mártir ter grandes seguidores é imensa. Eles não querem isso. Então eu não entraria em luta com aquele ser de forma nenhuma. Aí eu faço como eu sempre fiz, né? Eu ergo os meus braços aos céus, como eu fiz ali naquele momento, buscando ver o que estava ali, se era o sol ou se eram as estrelas. Ergui meus braços aos céus e clamei, como eu sempre faço, sem pedidos, sem pedidos. Pai, Pai, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Naquele momento, eis-me aqui, uma espada de ouro, estilo romano, um ouro jamais visto na história da humanidade. Algo vivo, a espada é viva, desce nas minhas mãos, erguidas aos céus. E eu pego a espada, cravo ela diante de mim, entre eu e aquele que me desafiava. Aquele que me desafiava diz para mim: aí tu recebestes a espada, crava ela no meu peito, entra no meu círculo, crava ela no meu peito, ficou batendo no peito, crava ela no meu peito. Eu olhei assim, falei, mas não faço isso de jeito nenhum. Um presente alto, vou cravar no peito dele de jeito nenhum. Acontece que as forças de manutenção nesse mundo dos mortos, elas têm conhecimento plano até um certo nível, porque a espada realmente ela trabalha o coração do ser. Ela não impinge dor e ela tem vontade própria. Quando ela crava no coração de um ser, ela está ali auxiliando aquele ser a encontrar o seu potencial e ele mesmo verter sua força na direção desse potencial interno e divino. Esse é o trabalho da espada. Cristo dizendo, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que significa a espada? A espada espiritual é símbolo da transformação necessária, aquela transformação que o próprio ser já se autorizou internamente, mas não consegue devido a esses que trabalham pela manutenção da morte, mas quando a vontade supera esse esforço da manutenção da morte, a espada auxilia. Então, naquele momento em que eu estava sendo ali desafiado, eu pego a espada de volta que estava cravada no chão e ergo novamente a espada aos céus. Pai, toma de volta, se é do teu agrado. Pai, toma de volta, se é do teu agrado. O céu recusou que eu devolvesse o presente, a ferramenta de trabalho,
o céu recusou pegar de volta. Então, eu cravo ela no chão novamente entre eu e o ser. Quando ele viu que eu não ia entrar na dele, ele se dissolveu. Ele se dissolveu porque o time da manutenção da morte, o sistema da manutenção da morte, conhece a lei superior. Lei superior, não desperdício de energia. Eles reconhecem, perdi. Daqui para frente, tudo que eu fizer é gasto desnecessário de energia. O que eu fizer da agora em diante é gasto desnecessário de energia. Eu já perdi. Ele não vai lutar comigo. Qualquer coisa que eu faça agora nesse sentido é desperdício da energia. Eu é que vou me desgastar. Aí ele desistiu. Né? Lei superior, não desperdício da energia. Outra amostra da lei superior do não desperdício da energia. Segunda Guerra Mundial. Hitler estava com a faca e o queijo na mão. Se ele fizesse as operações que ele tinha em mente de fazer, guiado que ela por uma poderosíssima entidade que tinha furado o bloqueio e conseguiu entrar aqui nessa versão, se ele fizesse segundo a orientação, ele venceria a guerra. E se ele vencesse a guerra, o mundo penetraria, essa versão, penetraria em trevas tão profundas que a gente teria que reiniciar numa quarta encarnação deste universo. Essa ronda de encarnação estaria perdida. Então, Taikuma, regente dos espelhos do cosmos, através de um dos seus fractais, surge diante ele disfarçado no ser que ele tinha contato e dá a ele uma ordem e vai em outra direção. Esquece esse planejamento tático aí, vai em outra direção e apontou a direção. Quando Hitler obedece, de pronto, a guerra já estava perdida. Quando essa entidade observa o fato, ele simplesmente se retira. Ele simplesmente se retira do contexto. Lei superior não desperdício da energia. Já perdi. Não vou desperdiçar mais energia, eu já perdi. Então se retirou. Não foram as bombas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki que venceram a guerra. Foi uma estratégia simples. Foi uma estratégia simples. Porque as forças de manutenção do mundo da morte têm conhecimento da lei superior até um certo ponto. E a lei dita o não desperdício da energia. Se você está ali gastando energia, você está se enfraquecendo cada vez mais. Com quem não vai lutar com você. Você só está desperdiçando energia, né? Então, um dos pontos que as forças reconhecem é admitem a derrota, desistem daquilo naquele momento e vão para outra frente de batalha. Aquela está perdida, eles reconhecem. Dali para frente, eu só vou me enfraquecer, só vou gastar energia. Lei superior não desafio. Não desafio. Não desperdício da energia. Então você está sendo desafiado, não entra nessa. No momento que você vai para a batalha, para a luta, você vai usar as mesmas armas que
seu inimigo, você já perdeu. Você vai estar se desgastando. Fé, força, coragem, determinação. Fé, força, coragem, determinação. Fé, força, coragem, determinação. Em desdobramento, eu lutava num espaço restrito, tipo um bar, com 2 seres a serviço das forças de manutenção da morte, do sistema de manutenção da morte. Em determinado momento, eu usei o que eu tinha. Peguei ali um taco sobre uma mesa de sinuca e atirei na direção do líder, né? Eu queria tirar o líder de combate. Atirei na direção do líder e ele desviou. Só que atrás dele tinha um relógio desses de parede. O relógio, o taco cravou no centro. Quando o taco crava no centro, ele diz para aqueles que estavam com ele: chega, vamos embora. Nós perdemos. Agora ele sabe. Chega, vamos embora. Nós perdemos, agora ele sabe. Ou seja, ficar naquela frente de batalha só significará desperdício da energia. Lei superior, não desperdício da energia. As hierarquias espirituais seguem fielmente a lei superior, não desperdício da energia. Quando elas olham por um ser que pode auxiliar na missão, na tarefa, e elas resolvem investir nele ou nela, é porque já fizeram uma leitura. Que aconteça o que acontecer, aquele ser não vai desistir, né? É até o último batimento do coração, é até a última respiração. Ele não vai desistir, né? Então, você está passando por alguma situação, né? Por algum momento difícil. Fé, coragem, determinação. Fé, força, coragem, determinação. Busca teu ser interno para você verificar com ele na invocação do seu direito divino de clareza. Invoco meu direito divino de clareza. Invoco meu direito divino de clareza. Invoco meu direito divino de clareza. Onde é que você está dando murro em ponta de faca, desperdiçando a energia? Onde é que você está sendo drenado na sua força, na sua fé, na sua coragem, na sua determinação, desperdiçando energia? Então, uma hierarquia, ela só escolhe um ser que ela leia nele, que ele não vai abandonar a tarefa, que ele não vai abandonar a missão recebida. Ele desencarna, mas ele não abandona a tarefa, a missão recebida. Ele desencarna, realizando até o último respiro, até o último batimento do coração, a tarefa recebida. Então, às vezes a pessoa me pergunta: como é que eu escolho a hierarquia? Você não escolhe. Se a hierarquia olhou para você e esse olhar já foi ali na primeira encarnação desse universo e ela apostou em você, é porque ela viu algo além. Talvez ela tenha visto ali quem você era no reino antes da queda, quem você era no reino antes da queda, e resolveu investir nisso, né? Eu tenho lembranças da Virgem Maria, de Taikuma, regente dos espelhos do cosmos, a quem desde sempre eu sou vidente, então eu tenho visões, lembranças dela
desde a primeira encarnação do universo. E eu escrevi um livro, A Guerra de Órion. A gente revisou o livro novamente, quase 300 páginas, fruto exclusivo de memória de vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiversos emaranhados quânticos. É um livro ancorado em versões da multidimensionalidade da vida. É um livro de memórias. E a Guerra de Órion, quando eu escrevi em 2010, ali só foi um pretexto para que eu alcançasse as memórias do reino, né? Primeiro acontece ali a criação da vida, o véu cósmico, o reino cai para essa versão morta, é feito um plano de restauração da vida e nós estamos em plena execução desse plano de restauração da vida. Entre a queda na morte, houve uma guerra ancorada em ilusão. Houve uma guerra ancorada em ilusão, a gente nem sabia direito contra qual estávamos lutando. Dessa guerra na ilusão, ancorada na ilusão, nós caímos nesse mundo de mortos. Ninguém aqui está vivo. Em nenhuma parte do cosmos existe a vida real como ela já foi um dia. E esse plano de restauração da vida é para que se vá além daquilo que se teve um dia, que se compreenda realmente o que fez com que nós caíssemos nessa morte, ou nessa ilusão da morte. Que eu lembro que antes da gente cair na morte, houve uma luta onde a coisa não era real, era ancorada em ilusão. Então, seres de luz amados, vamos frisar de hoje em diante: fé, força, coragem, determinação. Esse sempre foi a mela. Esse sempre foi a mola mestre da minha vida. Sempre. Fé, força, coragem, determinação, né? Eu nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço, o médico dizendo: tá morto. Disse com a minha mãe: se despeça dele, não vai sobreviver. Já estava roxo. Na primeira batalha foi sobreviver ao diagnóstico médico. Na primeira batalha. Mas outro dia, encontrei o cara ali embaixo ali, estava sentado ali, na orla, no calçadão, num banco ali, olhando o mar, refletindo sobre os livros que a gente está escrevendo, essa série nova, os desafios que surgiram. Aí sentou um senhor do meu lado, e já foi de pronto falando: sabe quantas vezes a gente se encontrou e sentou aqui nesse banco para conversar? Infinitas vezes, muitas vezes. E aí a gente desenvolveu um tema. Bom, a minha vida vem desafio após desafio, desde o nascimento, onde, quando a minha memória começou a se firmar,
Eu já comecei ali, como menino, ver ali os meus movimentos nos mundos celestiais. Às vezes eu ainda tenho memória para alcançar ali da minha época de infância, do reino, onde a gente tinha plena liberdade em tudo. Aí vem uma guerra, isso na minha memória de criança ainda. Vem uma guerra, vem treinamentos para essa guerra. Ali, como criança, as minhas memórias eram de centros e centros e centros e centros de treinamento para mais variadas situações de conflito, confronto, guerra. Um dos treinamentos era você ser colocado num cilindro de vidro e a água ia enchendo aos pouquinhos, até te cobrir totalmente. E você tinha que aprender a respirar debaixo d'água. Era um dos treinamentos. O máximo de tempo que você ficava ali. Esse era um dos treinamentos. Outro treinamento era uma pista de resistência, de obstáculos os mais variados possíveis. E você tinha que sobreviver. Isso, menino. E a coisa, à medida que você vive internamente, vem também os aprendizados no plano físico, né? Então não existe o treinamento que lhe é passado só espiritualmente. Você tem que encarnar ele na prática. Você tem que ter a vivência, né? Então a vivência de tudo aquilo que eu estava sendo confrontado internamente veio na prática ali, tendo nascido numa família de militares, né? Estudei numa escola de militares, né? Estudei no Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Então, eu tinha ali uma educação fervorosa, vamos dizer assim, ancorado nos princípios da Igreja Católica. Mas eu era o guerreiro, né? Sempre fui o guerreiro a serviço do plano de reorganização e restauração da vida em nível onde haja feito todo o aprendizado daquilo que nos fez cair na morte, para que não aconteça mais. Um belo dia, meu pai, ele era motociclista, né, da Polícia Militar. Ele já tinha sofrido alguns acidentes, porque motociclista naquela época, complexo. Aí ele sofreu um acidente de moto, fraturou o crânio. Eu busquei ali, com todas as forças do meu ser, intermediar um trabalho de cura. Não foi possível, meu pai morre. E eu digo, não quero mais nada que a espiritualidade. Eu até lembro de um filme, né, de Chico Xavier, que o irmão dele sofrendo ali, em vez de desencarnar, acho que era o irmão, e o pai dele cobrando: Chico, salva seu filho, salva seu irmão, de que te adianta você fazer todo esse trabalho que você diz que faz,
O pai dele foi o cara que menos compreendeu ele naquele momento, né? Era contra, severamente, com o trabalho que ele fazia. Então, nós, na nossa família, aqueles que são nossos familiares, são aqueles que são mais contra, né? Aquilo que a gente faz em prol do plano de regeneração da vida. Somos mais contra. Como dizia Chico Xavier, né? As famílias encontram os inimigos ao perdão. Então ali, naquela total incompreensão, gritava: Chico, de que te adianta, né? Você fazer as coisas em prol dos outros, você não consegue salvar seu irmão, né? E eu ali não consegui ajudar meu pai. Aí falei: não quero mais nada com espiritualidade. Até que um determinado momento, fé, força, coragem e determinação. Fé, força, coragem e determinação. Então ali com a morte do meu pai, não quis saber mais nada de nada. Eu parei de falar, não queria ideia com o mundo. Até que o primeiro tapa na cara que o mundo me deu, me trouxe de volta. Então, eu coloquei pra mim que eu ia ser suporte da minha mãe, já eu sendo suporte do feminino ali, né? Que eu ia ser suporte da minha mãe, que eu ia ajudar ela, isso com 7 anos de idade. E que eu seria o homem da casa. E fui o que eu me propus a ser. Eu comecei a trabalhar ali, chegava da escola. Naquela época a gente era mais livre, não... A situação hoje é outra, né? A gente tem que reconhecer. Naquela época eu era mais livre, eu andava pelo bairro, eu ia longe, em lugares longe. 7 anos de idade, eu sempre tive corpo, sempre fui forte. E comecei a oferecer trabalho, passava nas casas, quer que eu arranque os matos? Isso na parte da tarde, depois de chegar da escola. Chegar da escola em torno de 11 horas, 11 e pouquinho, a escola era na esquina da minha casa. A igreja era na esquina da minha casa. Não dava nem um quarteirão direito. Então, saí da escola 11, chegava 11 e 1. E só comia alguma coisa ali, falava pra minha mãe: tô indo fazer trabalho. E ia. Não tinha telefone celular, não tinha telefone fixo, não tinha nada. Era assim. E saía. E comecei a pegar trabalhos, né? Desde sempre, todo, né? Comecei a pegar trabalho de limpeza de jardim, limpeza de lote, tinha a feira aos domingos, que eu chegava cedo, ajudava os feirantes a montar barraca, ajudava as senhoras, os senhores ali, a carregar suas sacolas, e sempre ganhava coisas de gêneros alimentícios, eu não cobrava, trabalho gratuito, recebia doações, não cobrava. A pessoa falava assim: menino, quanto que é que você vai cobrar? Eu falei: não cobro não. A senhora me dá o que a senhora achar que deve, né? Quantos serviços eu fiz assim? O último serviço que eu fiz aqui, um serviço que eu fiz aqui em Praia Grande, de um camarada excepcional, o Bruno, o camarada gente boa. Fiz um trabalho para ele, foi um dia intenso de trabalho. No final das contas, ele perguntou para mim: Sidney, quanto é o seu serviço? Eu falei para ele: você dá aquilo que for a legitimidade do seu coração, né? Fica a seu critério, né?
fica a seu critério. Bruno, gratidão sua vida. Aí, ali naquele momento, eu falava, né, para as senhoras, não, a senhora doa aquilo que a senhora vê que vale, né? Eu não, eu não estipulo valor. Já estava entrando dentro da vibe daquilo que a espiritualidade pede, né? A legitimidade do coração das pessoas. Aí eu trabalhava assim, recebia aquilo que me davam, e aquilo que me davam eu levava para minha mãe. E conseguia, né, manter assim gêneros alimentícios para semana, conseguia juntar valor para comprar o gás e eu me ficava muito orgulhoso com aquilo tudo. Então agora eu percebo, já tinha, né, no meu íntimo a questão do trabalho, que não visava o valor, né, visava algo além. Então, desde criança, acostumado com o viés da vida, né? O vai e vem da vida, as dificuldades, né? Treinado ali desde os 7 anos de idade para enfrentar situações da vida, treinado desde os 7 anos de idade para enfrentar situações da vida. Então você chega, quando eu cheguei na fase da minha vida, onde eu tive apoio de um grupo, como foi o grupo de José Trigueirinho Neto, a gente já tinha toda uma história de força, fé, coragem, determinação, né? Uma criança criada pela mãe, né? Pela mãe, que resolveu que seria o homem da família. E realmente ajudei minha mãe. E ajudei ela até o fim da encarnação dela. Minha mãe, quando ficou doente, né? Quem assumiu ela no final da encarnação dela foi eu. Eu assumi. De ser ali o enfermeiro dela. Foi eu. Honrei minha mãe até a sua última respiração. Ali, naquele momento, eu segurava uma das mãos dela e minha neta de 4 anos segurava a outra. Ela olhou nos meus olhos assim, um último ato de força, e disse: estou com medo dessa jornada. Logo em seguida ela desencarnou. Então, honrei minha mãe ali, comecei a honrar minha mãe ali, naquele momento em que ela havia perdido o marido. E honrei ela durante a vida e no final da sua encarnação. Então, aí você chega numa fase de idade, e desde os 16 anos, né? Talvez eu tente recuperar algumas fotos e criar vídeos novos que eu já tinha criado no canal antigo, mostrando o trabalho que o grupo de jovens fez ali, que somos hoje o grupo dos veteranos. Quando eram moças ali de 14 anos, rapazes de 15, 16, acho que eu tinha 15 na época. A gente já fazia trabalhos com a comunidade, né? A gente entregava cestas básicas, fazia todo um trabalho com as crianças, né? Brinquedo em época de Natal. A gente estava sempre ali junto com as comunidades. Quando eu chego no trabalho Zé Trigueirinho Neto,
aos 45 anos, 44, em 1988, né? Eu já tinha toda uma experiência e lida com trabalho social, né? E tudo é sempre gratuito. Aí tem gente que fala, como você tem coragem de aceitar doações? Como? Quem me diga, né? Quem é do trabalho? Quem realmente é, né? Não leigo. Leigo a gente só dá opinião, mas não sabe o que está dizendo, né? O leigo é assim, é só dar opinião, não sabe o que está dizendo, porque não carregaçou as mangas ao trabalho. Mas quem é que faz trabalho social, né? Quem é que faz trabalho gratuito, que não esteja uma boa base de doações? Fazenda Figueira, trabalho do Zé Trigueirinho Neto, tudo era gratuito. Tudo era gratuito, sobrevivia de doações, né? Todo trabalho legítimo, ancorado pela hierarquia espiritual, tem que sobreviver de doações, é a lei, né? Se você diz algo diferente, você não serve às legiões das falanges, daquelas hierarquias que estão a serviço do plano de restauração da vida. Diga o que você quiser dizer, mas você não serve às falanges daquelas hierarquias que estão a serviço do plano de restauração da vida. Se você cobra por aquilo que deveria ser gratuito, você não representa nenhuma hierarquia a serviço do plano de restauração da vida. Você pode estar enganado, ou mesmo servir às falanges da manutenção da morte. É a lei. É a lei superior espiritual. Todo trabalho legítimo tem que sobreviver de doações. Todo trabalho legítimo a serviço do plano de restauração da vida, ele tem que sobreviver de doações. E ponto. Final. Então, aos 45 anos, chega um trabalho de Zé Trigueirinho Neto, já tendo toda uma história de trabalho anterior, toda uma história de fé, força, coragem, determinação. Fé, força, coragem, determinação. Fé, força, coragem, determinação. Fé, força, coragem, determinação. E mergulhando de cabeça no trabalho com o mestre, chegou um momento onde ele disse: vão para a rua fazer o trabalho social, trabalho fraterno. Levem, onde quer que vocês entrarem, a energia de vocês. Levem o plano. Trabalho social é apenas um pretexto para a energia do plano entrar em qualquer cantinho. É um pretexto para que um outro tipo de energia entre nas casas, nas comunidades, nas cidades, no campo. É um pretexto para a energia entrar no âmago das células, no núcleo da célula, da vida presente em todos os reinos da natureza. É só um pretexto. E chegou um momento onde eu precisava afastar do trabalho com o mestre para criar meu próprio trabalho, a minha própria colaboração ao plano. Ou seja, tudo foi treinamento para assumir a missão que me havia sido confiada desde a primeira encarnação do universo, para assumir a missão que me havia sido confiada desde a primeira encarnação do universo, através da projetista do altíssimo serviço de inteligência cósmico, Taikuma, de além reino. Aí chega um momento onde o próprio mestre disse para mim: Sidney, já está vindo uma cachoeira de informações para você.
a cachoeira continuará ativa e aumentará exponencialmente, mas lhe dou um conselho, uma orientação. Não julga a informação. Não julga a informação. Se você julgar a informação, se ela entrar por crivos de julgamento, por isso uma das leis superiores espirituais é o não julgamento. No momento que você olha para uma pessoa e já tem a ficha corrida dela, você já julgou e já errou. Né? Você não tem a visão profunda de absolutamente nada. Então, não julga. Senão você vai estar colocando filtros, pedras no caminho e você vai diminuir o fluxo até que ele seque. Então, primeira coisa que eu fiz. O que vinha, eu compartilhava, eu escrevia e não julgava. Quando eu saí da Fazenda Figueira, você sai, mas não sai, né? Não retirei o meu nome das listagens. Fui na casa, que é a extensão da Figueira, em BH, várias vezes. Você sai, mas não sai. Você só não está fisicamente ali. Aí foi quando eu comecei a escrever os livros. Qual forma de compartilhar que eu tinha naquele momento? Que eu sabia. O que eu sabia eu empregava. Primeira coisa que eu fiz. Tinha uns blogspot, né? Era a época dos blogs. Os blogs estavam em destaque. Eu criei blogs de ajuda espiritual. Onde eu comecei não tinha celular, não tinha nada. Onde eu comecei a ajudar as pessoas gratuitamente. Através do blogspot que eu tinha na época. E era uma proposta da minha alma. Por isso eu coloquei um nome. Sendo Luz Maior. Era a proposta da minha alma. Que a minha luz fosse crescendo exponencialmente. E isso aí não está a crivo de julgamento de ninguém nem de nada. É eu e minha essência e hierarquia que me comanda. Que me comanda não. Que dá sugestões à minha essência. Que é uma parceria, não é um comando. Você nesse universo, dentro do plano de Taikuna, dentro do planejamento e organização de restauração da vida, você é livre. Você tem liberdade de escolha. Você é livre. Aí, dentro da parceria com o time a serviço do plano, restauração da vida, em nível acima daquilo que o fez o reino cair, comecei a escrever livros. Comecei a criar sites de ajuda espiritual e consegui verdadeiramente ajudar muitas pessoas gratuitamente, sem nunca ter recebido um centavo que fosse, né? Nunca ali. Naquela época, né? Eu trabalho não tinha crescido, eu não tinha me entregado à lei superior da misericórdia divina. Eu trabalho assim, consegui ajudar poucas pessoas, porque eu trabalhava bastante com manutenção em BH, não tinha tempo quase, nem para escrever os livros, nem para ajudar as pessoas, mas mesmo assim consegui ajudar. E quem vivenciou isso sabe, né? E você não precisa provar nada. A única coisa, os únicos que buscam provar as coisas são aqueles que inventam as mentiras e querem que as mentiras tenham a cara de verdade, né? Aí esses buscam provar as coisas. Buscam criar para provar o que é a mentira.
Então consegui ajudar muitos assim, através de troca de mensagens por e-mail, através das mensagens ali pelo Blogspot, que me mostrava no planeta como um todo, vamos dizer assim. Tinha vezes que eu via ali que estava alcançando que eu escrevi ali, outros países, né? Ah, tinha uma partilha boa aí, em nível de cura. Uma senhora que morava na Austrália, quando eu divulguei a agenda reptiliana está dentro do livro A Guerra de Orem. Está à venda na Amazon e no Clube de Autores. Se digitar a Guerra de Orem, você vai ver minha foto lá. Tá ali divulgada a agenda reptiliana. E uma senhora lá na Austrália, ela mandou um e-mail para mim na época, que veio na língua dela lá, eu tive um pouco de dificuldade, mas consegui traduzir. Em síntese dizia: eu tinha filhos bandidos dentro de casa. De dia, eles agiam como pessoas normais. À noite, saíam para o crime. Um belo dia, um chegou mostrando um espiritualista no Brasil que falava sobre uma agenda. E os três ficaram ali, sobressaltados, lendo aquilo ali. E conversaram sobre aquilo durante dias. Eu agradeço ao Senhor, porque a partir daquele momento em que eles leram a agenda reptiliana, eles disseram para eles mesmos que eles não queriam mais fazer parte daquele contexto, né? E eles se tornaram homens de família. Então ela estava ali agradecendo por eu ter divulgado no livro A Guerra de Ório a agenda reptiliana. Então, a agenda reptiliana é o plano, com o plano de manutenção da morte. São servidores do plano de manutenção da morte. Tem toda uma agenda, né? Onde eles revisam essa agenda de tempos em tempos. Então, o livro A Guerra de Ório, ele sempre foi muito bem quisto, porque ele foi um livro ancorado no esforço de quem não teve ajuda, de quem não conhecia nada de computador. Meu filho me deu o computador de presente. Ele que é formado, né, na área da ciência da computação, trabalha numa grande empresa. Ele me deu um computador de presente. E eu falei com ele: não me ensina nem ligar o computador. Não quero que você me ensine nem mesmo a ligar o computador. Eu quero aprender sozinho, no meu esforço. Nesse período de esforço foi o terror. Aí eu fui ali, eu não sabia nem colar na época. Não sabia o básico, mas fui aprendendo. E no esforço, com um dedo, com esse único dedo aqui, ó, com esse único dedo, eu escrevi, na época, 300 livros. 300 livros. Entre eles, o mais famoso de todos, A Guerra de Ório, Mistério no Alasca, O Olho que Tudo Vê, Todas de Mim, que é uma referência a todas as minhas versões. Muitos livros.
muitos, 300. Desses 300 livros, eu publiquei 230. O livro que me foi, assim, mais exaustivamente trabalhado, revisado, tiveram amigos, colaboradores que revisaram o livro, é A Guerra de Orion. A Guerra de Orion, ela é um roteiro para a vida. A Guerra de Orion é um roteiro para a vida. E ali eu já dizia, para quem se interessava no livro, olha, ele é um livro para acionar memórias. Porque aqui é assim, estamos todos mortos sem história. Estamos todos mortos sem memória. Então o livro vai te ajudar a acionar suas histórias. O livro vai ajudar a acionar suas memórias. O livro veio para fazer um trabalho no mundo dos mortos. E muita gente que começou a ler o livro começou a acionar as suas memórias. Isso é fato. Então, nessa nova versão, onde a gente conseguiu acionar mais memórias, a gente escreve, ainda está escrevendo em parceria com a Roberta Gomes, a série A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado. E o livro A Guerra de Orion passou por uma nova revisão, né? E já está à venda para ajudar, né, a sustentar o trabalho, para ser doação ao trabalho. Na Amazon você encontra, e também no Clube de Autores. O Clube de Autores não está mostrando na pesquisa o livro. Na página interna do Clube de Autores, nem A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado. Então nós vamos sair da editora. Se ela não consertar isso, a gente sai da editora. E possivelmente a gente volta para o CLAP, ou vamos ficar só na Amazon. A gente vai ver como faz isso. A série, ela está muito boa. Eu recomendo a série A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado, que vai ajudar o ser a reconhecer aquela parte da verdade que ele consegue sustentar. Lei superior da misericórdia divina. A verdade que ele vem, você precisa ter como sustentar. Você precisa ter força, coragem, determinação de receber e desenvolver com aquilo. A verdade é uma capacitação. Você tem que estar capacitado a recebê-la. Senão ela não chega. Ela não pode ser além, a verdade não pode chegar para você além do cobertor que você trouxe para a sua encarnação, ou seja, a verdade não pode ser além do propósito desta sua encarnação, né? Qual o propósito dessa sua encarnação? O que é o objetivo ancorado na sua essência divina desta sua encarnação? Qual que é o propósito? Você sabe qual o propósito da sua encarnação? A que motivo você veio aqui nessa versão? Qual motivo? Qual motivação? Você sabe? Em algum momento da sua encarnação você buscou saber qual o propósito da sua vida aqui? Qual o propósito de você ter enfrentado tudo aquilo que você enfrentou ao longo da sua jornada para chegar aqui? Você sabe o propósito? Pelo menos algum dia você já sonhou que poderia ter um propósito para a sua vida ser como é?
Então, essa série que está sendo plasmada, assim como o livro A Guerra de Órion começou a ser escrito em 2010, esses livros que vieram depois que eu saí da Fazenda Figueira e assumi esse trabalho ancorado na hierarquia, a maior hierarquia, duas hierarquias ancoram esse trabalho, de quem eu, de vez em quando, recebo orientação que eu possa acatar ou não. Uma é a Virgem Maria, que é Taikuma, outra é o Cristo, né? E ultimamente o Cristo gritou comigo 2 vezes, como eu já tenho dito em vídeos, mas às vezes esse é o primeiro vídeo que se você vê. Primeiro grito: eu não sou pelo homem, eu sou pelo reino. Serei pelo homem quando este for pelo reino. Cristo só é por aqueles que trabalham pelo coletivo, não por eles mesmos. Trabalham pelo reino, não por eles mesmos. E a lei sabe escrutinar cada um de nós no seu ponto mais profundo. Você não engana a lei superior. Você não engana a lei superior. Na verdade, você não engana ninguém, você engana você mesmo, né? Você engana a você mesmo. A lei te escrutina a todo momento. Então, Cristo, eu não sou pelo homem, eu sou pelo reino. Serei pelo homem quando este for pelo reino. E num segundo momento, recente, bem recente, diante de todo um contexto que se colocou contra mim, né? Usando de todas as armas que o mundo dos mortos usa, Cristo, diante aquele que via de mim, disse, gritando: aquele que não leva a sua cruz ao Calvário não é digno de mim. Porque em mensagens anteriores já havia me pedido para não olhar para o movimento das forças contrárias à evolução do planeta, nessa versão compactada do reino. Não olhar o movimento do sistema de manutenção da morte nesta versão, nenhuma versão por onde eu andasse com a minha consciência. E Taikuma, que é a maior conexão que eu tenho. Essa é a maior. Esse feminino, essa polaridade feminina é a maior conexão que eu tenho, ancorada em Taikuma, regente dos espelhos do cosmos, que é um trabalho de informação secretíssimo. O que é um ser espelho? Ele carrega em si a informação para todos os setores da vida, em todos os reinos da natureza, para cada ponto, qualquer um que aquela vida se encontre. A informação que precisa para o desenvolvimento, os seres espelhos carregam dentro de si. Contudo, os seres espelhos não sabem que são seres espelhos, não conhecem a informação que carregam dentro deles, eles carregam isso de forma secreta. De forma que se uma força contra olha para um ser espelho, mesmo que ela soubesse que é um ser espelho, ela poderia torturar aquele ser da forma que fosse, que ele não revelaria a informação, mesmo porque ele não sabe qual informação que ele carrega. Um ser que tem total capacidade de ler um ser espelho é o guerreiro, a serviço do plano. Ele mantém a sua informação atualizada pelo ser espelho que está a seu lado. Um guerreiro sempre caminha
com um ser espelho, que é um ser feminino, igual o He-Man. Eu tenho a força. Meu apelido lá na Figueira, He-Man, por causa da espada. E He-Man sempre ia ali na caverna, encontrar com a feiticeira para receber orientação, para lutar contra o esqueleto, que era o representante ali das forças contrárias da evolução. Então todo guerreiro tem ali seu ser espelho, né? O espelho é o que carrega a informação. O guerreiro apenas lê e distribui isso a todos os setores da vida. Então, a série, assim como o livro A Guerra de Ório, como o livro Leis Superiores, nem todos os livros eu tenho o PDF dele, porque a maioria dos livros que eu escrevi, esses 230, estão em pendrive, e como é muito trabalho, né? Eu ainda não abri esse pendrive para ver qual o outro livro eu vou disponibilizar. Mas de um modo geral a gente está disponibilizando o livro, o PDF gratuito do livro. Dos livros, A Guerra de Ório, são 2 volumes, 1 e 2, compactados num livro só. As leis superiores, são 45 leis transcendentes. E 6 volumes da série A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado. Tudo que você recebe é fragmento de eternidade. Você vai juntando os fragmentos. Acionadores de memória. Acionadores da sua história. Para você ir despertando um pouquinho a cada dia. Para você ir recebendo os fios de luz, de vida real, verdadeiro, que vão bombardear seu núcleo de cérebro. Para você ir criando, recriando a sua história. Para você voltar à vida e assumir sua posição no reino. Seres de luz amados, canal pequeno, né, com muito esforço, 1.375 inscritos. Temos metas a bater no YouTube para aumentar a visibilidade, para que o maior número de pessoas venham a receber o PDF gratuito dos livros e poderem acionar as suas histórias, as suas lembranças e ajudar no contexto da regeneração da vida. Então, o telefone é sempre anunciado na primeira página do canal e é o telefone das doações, é o Pix. Todo trabalho legítimo, ancorado na hierarquia espiritual, a serviço do plano de restauração na Terra, ele tem que sobreviver de doações, ou ele não é a serviço do plano de restauração da vida. Ele é qualquer outra coisa, menos do plano de restauração da vida. Ou ele sobrevive de doações, onde essas doações são revertidas ao próprio trabalho, ou ele não representa esse plano de restauração da vida. Ele não representa o Cristo, né? Esses que enriqueceram com a fé das pessoas, nem de longe representam o Cristo, nem de longe, né? E a pena sobre suas cabeças já é conhecida, né? A pena sobre a cabeça destes que se enriqueceram com a fé dos mortos, a pena já é conhecida. Então, seus amados, compartilhem os vídeos do canal, por gentileza.
deixe um like, se inscreva no canal, acesse o sininho das notificações. Gratidão vossas vidas, canal Sobrevive de Doações.